dúvida sobre qual piso escolher para sua casa? Eu sei que essa decisão até parece simples, mas ela pode transformar completamente a sua decoração. E no vídeo de hoje eu vou te dar dicas práticas de como acertar essa decisão, levando em conta o estilo, o tamanho do ambiente, a iluminação e muito mais. Então vem comigo! Olá, eu sou a Calícia Voz e seja bem-vindo ao canal da Voz e Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje eu vou te ajudar de forma prática a escolher o melhor piso para sua casa. Só por isso eu acho que eu já mereço o seu like nesse vídeo e a sua inscrição no canal para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui. Primeiro, vamos entender o porquê escolher o piso correto para sua casa é tão importante. O piso da casa, ele é a maior superfície que nós temos depois das paredes, claro. E ele representa uma parte muito importante da decoração. E ele precisa harmonizar com a sua parede, com os seus móveis, com os objetos de decoração. E tudo isso a gente precisa levar em conta na hora de escolher. E se você escolhe errado, você pode acabar com a decoração de todos os ambientes. Muitas vezes, se você quer um ambiente mais clean, mais limpo, com uma decoração mais amena, você precisa escolher um piso que combine com isso. Muitas vezes, pisos muito desenhados podem prejudicar a sua decoração. Assim como se você quiser um ambiente um pouco mais colorido, um pouco mais divertido, mais personalizado, um piso com algum certo tipo de estampa pode também trazer essa sensação para você. Ou ao mesmo tempo, se você quer remeter, por exemplo, a uma área externa, a pedras, a natureza, o piso ele pode te ajudar. Tudo isso precisa ser levado em consideração na hora da escolha. Vamos então à primeira dica prática para você conseguir escolher o piso da sua casa. Você precisa levar em consideração o tamanho do ambiente. Não adianta a gente escolher o piso somente pela cor, mas a gente tem que lembrar que existem diferentes tamanhos de cerâmicas e porcelanatos que a gente pode usar em casa. Inclusive, as cerâmicas, elas costumam ter tamanhos menores, enquanto que os porcelanatos costumam ter tamanhos maiores de peças. Calícia, existe um tamanho ideal, perfeito de piso para usar em qualquer casa? Olha, o ideal, ele não existe, a gente sempre tem ali variações. Mas se eu fosse te indicar um tamanho de piso que vai se adaptar muito bem, tanto a casas pequenas, apartamentos pequenos, quanto a casas e apartamentos maiores, eu indicaria o tamanho 90 por 90. Ele é fácil de achar hoje em dia em porcelanatos, tem todas as marcas de diversas cores diferentes e ele consegue se adaptar aos dois tamanhos, por assim dizer. Mas via de regra, fora esse ideal, que seria esse de 90 centímetros, quanto maior o ambiente, o ideal é que a peça do seu piso seja maior também, para dar a sensação de proporção, porque se você tiver um ambiente muito grande com uma peça muito pequenininha, vai parecer que você está usando aquelas cerâmicas 30 por 30 bem antigas, sabe? Num ambiente grande, então tome cuidado com isso. A mesma coisa, o contrário, um ambiente muito pequeno com uma peçona de porcelanato muito grande, vai ficar fora de proporção. Então, o ideal é que você consiga equilibrar esses dois. E aqui eu já vou dar uma dica extra para vocês, que é o seguinte: eu gosto muito de usar o mesmo piso na casa inteira, sem mudar o tipo. Nem nos quartos, nem cozinha, nem às vezes até no banheiro a gente usa o mesmo piso que o restante da casa. Obviamente, geralmente é um porcelanato ou pelo menos uma cerâmica, que são pisos que aceitam ali receber água, já que a gente também está usando em áreas molhadas. Porém, essa técnica de usar o mesmo piso na casa toda cria uma unidade muito bonita na casa, na decoração e deixa ela muito mais harmônica e não enjoativa. Quando você tem diversos pisos diferentes na sua casa, você acaba criando ali uma colcha de retalhos com elementos diferentes que você precisa combinar e isso se torna mais difícil. Então, se você está na dúvida de qual piso escolher para sua casa, se nos quartos você escolhe um, para a sala outro,
esquece essa ideia. O mais fácil, mais atemporal e, na minha opinião, mais elegante é ter o mesmo piso na casa todinha. Vai por mim que fica muito bonito. Dica número 2, você precisa também levar em conta a iluminação da sua casa. Então perceba se vai ter elementos de iluminação que vão destacar alguma parte do piso, ou então se você vai usar as luzes amarelas ou mais neutras. Branca não, gente. Branca a gente já está combinado aqui nesse canal que não se usa luz branca em residências, tá certo? Então isso aí a gente já tira da nossa frente. Mas a neutra e a amarela, que é a que a gente costuma usar por aqui, tá liberado. Então veja exatamente como você vai iluminar a sua casa e como isso vai se refletir no piso, porque ele pode, por exemplo, mudar a tonalidade de acordo com a iluminação que você escolhe, ou ele pode ganhar destaque ou mostrar até algum defeitinho se tiver uma iluminação muito focal em algum ponto. Cuidado com isso também. E aqui eu vou entrar naquele velho ponto polêmico. Piso polido ou piso acetinado. E por que eu vou usar essa dica 2, que se trata de iluminação, para falar sobre isso? Quando a gente tem um piso polido em casa, toda e qualquer luz que você colocar na sua casa vai ser refletida no piso, como se fosse um espelho. E isso é uma sensação, é uma visão feia. Esse é um dos motivos pelo qual eu não gosto do piso polido, porque ele consegue refletir toda a iluminação da casa. Então, às vezes, você tem ali uma fitinha de LED discreta, embutida, escondida embaixo de algum armário. Adivinha quem vai denunciar a sua fita de LED? Seu piso, se ele for polido. Então, assim, aqui eu já vou dizer para vocês, eu prefiro muito mais os pisos com acabamento acetinado. Eles vão conseguir deixar o ambiente mais elegante, não vão refletir essa iluminação, porém vão deixar a sua casa muito bonita e aconchegante. A sensação espelhada que o piso polido tem, ela tira um pouco do aconchego do ambiente. Muitas vezes vocês me mandam lá no Instagram fotos do ambiente de vocês e falando: Calícia, me ajuda a deixar mais aconchegante. E muitas vezes tem um piso polido, tem uma parede com acabamento polido, ou tem muito espelho. Tudo isso tira um pouco dessa sensação de aconchego. E o acetinado não, ele mantém essa sensação mais viva no ambiente. Dica número 3, você também precisa entender e combinar o seu piso com o estilo de decoração que você quer para sua casa. Então, por exemplo, se você gosta de um estilo um pouco mais clássico ou neoclássico, puxado para esse lado mais barroco, coisas desse tipo, um piso, por exemplo, com um tipo de estampa marmorizado ou até um próprio mármore também, vai combinar muito, ele combina muito com esse estilo. E aqui eu vou te dar uma outra dica extra que você precisa anotar. Cuidado com as estampas no piso da casa. Lembra que eu falei que a maior superfície que nós temos e que é um elemento muito importante na decoração? Então, quando você escolhe um piso com algum tipo de estampa, por exemplo, um marmorizado, lembre-se que essa estampa vai se repetir por toda a sua casa. E às vezes, uma peça que você viu lá no expositor da loja, ela tá muito bonita, muito até discreta, com os veios discretos. Porém, quando você replica essa peça em 80 metros quadrados ali dentro da sua casa, você percebe que se torna um desenho cansativo. Então, muito cuidado com as estampas que você escolhe para o piso da sua casa. Como eu falei, na decoração clássica, o marmorizado ele combina muito, mas escolha o marmorizado mais clarinho, que tem os veios mais suaves, porque aquilo vai se multiplicar no seu piso e pode se tornar enjoativo. Então tome um pouquinho de cuidado com isso. Ou, por exemplo, se você quer um estilo mais atemporal, um piso que nunca sai de moda, são esses que imitam um certo cimento queimado. Nossa, Calícia, mas o cimento queimado é todo manchado. Não, mas existem uns que são super suaves, bem clarinhos, inclusive, acetinados. E eles são muito bonitos e não saem de moda nunca. Eu gosto muito, por exemplo, do Tribeca Nébia ou Tribeca Beige da Biancogré. São pisos super atemporais que a gente usa bastante por aqui porque eles não saem de moda. Então, combinar
E veja como o estilo é importante. Se eu tentasse usar esse piso meio cimento queimado numa decoração clássica, provavelmente não ia fazer sentido. A mesma coisa o contrário, eu tenho uma decoração toda mais atemporal, mais clean, e eu tento usar um piso marmorizado. Também não vai fazer sentido. Então, entender o estilo de decoração da sua casa para tomar a decisão de qual estampa, qual piso, qual cor combina com a sua casa é muito importante. A dica 4, eu acho que eu não precisava nem falar, que vocês devem me lembrar aqui nos comentários. É necessário pensar na praticidade do dia a dia, obviamente. Então a gente tem que pensar como esse piso vai ser limpo, ou se ele vai mostrar sujeira demais. Mulheres, quem aí me entende, que pega um fiozinho de cabelo e para escolher o porcelanato, vai passando de um por um até ver qual que ele disfarça mais. A gente já viu esses memes aí na internet, óbvio que é um meme, a gente não escolhe piso desse jeito, mas a gente sim precisa pensar no dia a dia, como vai ser feita a manutenção da casa, a limpeza e como aquilo pode te auxiliar no dia a dia a se tornar essa tarefa mais fácil. Então, a primeira dica é usar o piso acetinado, ele é muito mais fácil de limpar do que o polido. O polido, justamente por refletir tudo, ele acaba expondo todas as marquinhas que o piso tem, seja marca de sapato, marca de dedo, marca de pé, marca de qualquer coisa. Então, parece que ele nunca tá limpo, na verdade, sabe? Já o acetinado não, ele consegue não marcar tanto e ele ainda assim é fácil de limpar. Tem gente que tem medo de ter o piso acetinado, com medo de ter que esfregar muito ou a sujeira grudar, mas gente, isso não acontece. Ele é um piso liso, fácil de limpar, ele só não é polido, ele só não reflete o ambiente. Então, é preciso pensar nessa praticidade, tanto em relação às cores, quanto em relação ao acabamento para limpeza. Então, pense isso no seu dia a dia, como facilitaria para você a escolha desse piso. Dica número 5 é, obviamente, você precisa harmonizar a cor do seu piso, o tipo do seu piso com os móveis. E aqui eu vou bater mais uma vez na tecla do acabamento do seu piso, entre polido e acetinado. Quando você tem já muitas superfícies reflexivas na sua casa, com os móveis, com os revestimentos da parede, então, por exemplo, a sua mesa de jantar tem um tampo de vidro, você tem espelho na parede, tudo isso são superfícies muito reflexivas. O ideal é que o seu piso seja mais neutro e não tenha essa superfície reflexiva, ou seja um piso acetinado. Se toda a sua casa tá com um acabamento mais acetinado, então a mesa é um MDF acetinado, as paredes têm tinta acetinada, MDF acetinado, não tem nada polido, mas você gosta muito do piso polido e quer usar, tudo bem, você está balanceando essas superfícies para conseguir ter um equilíbrio na sua decoração, apesar de que eu não indico o piso polido, mas tem gente que gosta e quer muito ter. Então a forma correta de você ter esse piso polido é justamente ter esse equilíbrio junto com os móveis da sua casa, com os outros acabamentos que você tem por ali. E tem problema se a casa for toda meio acetinada e o piso também acetinado? Problema nenhum, ao contrário das superfícies polidas e reflexivas, que tudo muito reflexivo fica demais. Tudo acetinado não tem problema nenhum, sempre vai ter uma coisinha ou outra ali que tem um brilhinho a mais, muitas vezes a sua bancada da cozinha que é polida, sempre vai existir uma superfície ou outra que vai trazer esse brilho, esse glow para sua casa, não se preocupe. Mas se você gostar de tudo acetinado, assim como eu, não tem problema nenhum. Depois dessas dicas, você pode perceber então que não é uma tarefa fácil escolher o piso da casa, mas a gente seguindo essas dicas e essas regrinhas, no final eu tenho certeza que você não vai errar mais nessa escolha. E veja que não basta saber a cor da parede para escolher o piso ou a cor dos móveis. É muito comum eu receber esse tipo de perguntas de vocês. Então, Calícia, a minha parede é na cor branco neve. Que cor deve ser o meu piso? Não é só com a parede que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para a iluminação, a gente tem que olhar para os móveis, a gente tem que olhar para o estilo que você tem na sua casa.
São muitos elementos que, em conjunto, vão influenciar na escolha do seu piso. E por isso você tem que ter muito cuidado. Achou que é uma decisão muito difícil para você tomar sozinha e quer a minha ajuda? Então é muito simples, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo, preencher o formulário e a gente vai entrar em contato com você para a gente poder conversar um pouco mais, entender o que você precisa para sua casa e fazer todo o planejamento dela juntinhos. Vai ser um prazer fazer parte disso junto com você. E agora me conta aqui, eu ajudei? Você agora consegue pelo menos entender a lógica na hora de escolher o revestimento do piso da sua casa? Ficou faltando alguma informação? Ficou ainda com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que a gente responde para vocês. Quem sabe a gente até não faz uma parte 2 desse vídeo também. E é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!